Oi, galerinha do oitavo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Sandra, de Literatura e Redação. Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Hoje, nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre o conto de ficção científica, módulos 4 e 5 da nossa apostila do PH. Sugiro que você pegue a sua apostila e acompanhe comigo essa aula. Para começo de conversa, a gente tem que saber o que a gente pode falar sobre os gêneros textuais. Em relação aos gêneros textuais, nós temos vários tipos de texto. E quando se fala de texto, a gente tem uma gama enorme, uma variedade enorme de diversos tipos de textos, ou seja, de diversos gêneros textuais. Hoje a gente vai estar focando mais o que é ficção e verossimilhança. Ficção é uma história que é inventada e verossimilhança é a história que é contada de tal maneira que ela parece ser verdadeira, mesmo ela sendo ficcional, mesmo ela sendo inventada. Os textos ficcionais, eles têm algumas características que são bem peculiares. Eles rompem com a verdade, partem da imaginação, né, da ficção, da invenção. A verossimilhança dá a impressão de que a história é verdadeira. Quanto mais bem contada é essa história, mais verossimilhança esse texto tem. No conto de ficção científica, há a presença de um personagem fantástico. Como exemplo, a gente tem um alienígena. Claro que são outros personagens que a gente tem que fazem parte da ficção científica. Toda a história que envolve a ciência, o espaço, né, coisas que a gente não domina, acaba sendo uma narração científica. Tem a ver com a parte da ciência. E é ficção porque é algo inventado. Quantos e quantos filmes, histórias e livros, né, nós temos relacionados à ficção científica? Tem muita gente que não gosta, não é um tipo de leitura ou de filme que agrada. Eu, particularmente, curto muito histórias de ficção científica. As ações são marcadas por mistério e realismo. Quando falo de ações, tem a ver com as ações do personagem, tá? O que é o irrealismo? Algo que é fora do real, algo que é irreal. As histórias de ficção científica, elas têm partes que as compõem, como, por exemplo, o personagem, que é um personagem fantástico, inventado. As ações dos personagens têm a ver com o ambiente onde eles estão. E também temos uma outra parte que compõe a narrativa, que é o tempo. O tempo ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o tempo psicológico ou o tempo cronológico. A gente vai analisar cada um desses tipos de tempo na narrativa. Lembrando que quando a gente fala de conto, o conto é um texto narrativo, um texto que é composto por parágrafos, um texto que possui personagens, que possui enredo, que é a história, possui as ações dos personagens, o tempo, que pode ser psicológico ou cronológico, que a gente vai estar vendo agora no próximo slide. O tempo cronológico e o tempo psicológico envolvem uma narrativa, principalmente uma narrativa de ficção científica. O tempo cronológico é aquele tempo sequencial marcado por horas, datas, tá? É o tempo, o cronos. A narrativa se passa num determinado tempo, durante o dia, à tarde, à noite, pela madrugada, determinado horário, tá? Se foi um tempo muito longínquo ou se o tempo é futuro. Então, o tempo cronológico é aquele que a gente pode medir. O tempo psicológico, não. É o tempo que se passa no consciente ou subconsciente das personagens. O tempo psicológico, ele permite o feedback, que quando você tem as lembranças, né, de um tempo que já passou ou uma lembrança ou um sonho daquilo que você ainda vai viver.
O tempo psicológico ele está marcado pelo comportamento dos personagens. O tempo cronológico não. Ele é marcado por uma sequência de fatos mesmo. Em relação ao espaço e o tempo de uma narrativa, nós temos em relação ao espaço, o espaço físico, social e o psicológico, tá? Numa narrativa, o espaço físico, lugar da realização da ação, tá? Por exemplo, onde se passa a história? A história se passa no laboratório, se passa dentro de uma casa, se passa num espaço, tá? O espaço físico é onde as ações estão sendo realizadas. O espaço social, o meio social a que as personagens pertencem e onde se deslocam. Essa pessoa estava num ambiente de trabalho e foi para casa? Essa pessoa estava na rua e foi para o ambiente de trabalho? A história se passa no shopping, onde as pessoas estão todas juntas. E o espaço psicológico, que é o espaço que depende do lugar onde aquele personagem está. Às vezes ele pode estar dentro do seu quarto, mas pode estar pensando que está em outro lugar, como numa ilha, numa praia, né? Em outro lugar que não seja o real, o lugar onde a mente dele o leva. O tempo, que eu falei anteriormente, é o cronológico, o psicológico, e acrescentamos aqui mais um tipo de tempo, que é o tempo histórico, tá? Que é o enquadramento histórico dos acontecimentos. Esse fato é épico, aconteceu, né, no século XII, século XV, século XVIII, ou essa história ela tem a ver com o futuro, século XXIV, XXIII, século XXI, né? Ou é o tempo atual. Então, o que a gente pode perceber é que uma narrativa, principalmente uma narrativa envolvendo a ficção científica, ela tem que ter todos esses elementos, senão ela não tem a característica de uma narrativa de ficção científica. Retomando então, o espaço, ele pode ser físico, social, psicológico. Físico é o lugar onde você está. Social, em que lugar que você está e para onde você vai. É o deslocamento. E o psicológico, onde você pensa que você está? Para onde a sua mente te leva? Suas memórias. Em relação ao tempo, ele pode ser cronológico, histórico e psicológico. Cronológico, o tempo que vai passar, o tempo do relógio. O histórico tem a ver com alguma parte relacionada ao que já se passou, tá? E o psicológico é aquele que o personagem vivencia de forma subjetiva. É o tempo dele, que só ele sabe, são as lembranças, as memórias.